Olá, alunas e alunos, comunidade acadêmica, professores, coordenadores, diretores regionais, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra ao vivo da nossa semana de curso. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, protegidos em casa. E vamos lá, essa semana foi preparada com muito carinho para todos vocês e realmente está sendo um grande sucesso. Espero que vocês aproveitem bastante. É muito bom estar aqui com vocês, e para quem não me conhece, eu sou Flávio Bittar Crivari, eu sou gerente aqui na Croton, sou gerente de produção multimídia, e hoje é um prazer estar aqui porque eu vou conversar com o Thiago Lopes, ele que é vice-presidente de marketing da Netflix Brasil, pessoal. É uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio virtual, e a gente vai falar hoje sobre cultura da Netflix, a cultura da Netflix, né, liberdade e responsabilidade, além de saber um pouco mais da trajetória do Thiago. Thiago, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Imagina, conversar com tanta gente sobre um assunto tão legal quanto cultura corporativa, especialmente a cultura da Netflix, é um prazer sempre. Então, espero que vocês curtam. Está sendo um prazer estar aqui. Muito legal, Thiago. Antes da gente conversar, de começar a nossa entrevista, quero lembrar que a gente preparou conteúdos muito interessantes durante toda essa semana. Então, a gente está com uma grade repleta de grandes palestrantes, grandes nomes. Então, vocês podem conferir os horários, né? Aqui dentro do AVA, a gente tem o local com a grade de todos os horários das entrevistas que a gente vai ter ao longo dessa semana. Então, quinta-feira, sexta-feira. E vocês também podem deixar, a gente tem um campo dentro do AVA aqui para vocês colocarem suas críticas, sugestões, opiniões, e também um QR Code aqui embaixo na tela, apareceu aqui, que você também pode usar o celular e já vai entrar direto dentro desse formulário. Então, vocês podem optar aí, ou pelo AVA ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então, fiquem até o final. No final, a gente tem uma surpresa muito legal para vocês. Então, espero que vocês gostem bastante. Eu vou só aproveitar aqui para fazer uma introdução inicial, agradecer o Thiago, né, por ter aceitado esse convite, e também falar um pouquinho do enfoque que a gente vai dar nessa entrevista, né? A gente vai dar esse enfoque na trajetória profissional do Thiago, então como ele começou, toda a carreira dele, e também falar da questão cultural e das questões, dos aspectos mais amplos, né, da Netflix, mas no âmbito cultural. Então, perguntas relacionadas aí à operação do negócio, estatística, estratégias, a gente não vai abordar aqui. Então, peço que você direcione as perguntas para esses temas que eu citei, né, da trajetória do Thiago e cultura da Netflix. Então, a gente vai trazer muito esse enfoque para essa palestra de hoje, tá bom, pessoal? Então, para começar, Thiago, conta um pouquinho para a gente, acho que todos os alunos têm curiosidade de saber uma pessoa como você, de grande destaque, como que você chegou onde você chegou, então conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória individual, né, antes da Netflix, como que você começou lá atrás, e até chegar a essa posição de VP de marketing da Netflix Brasil. Fique à vontade. Não, o que eu posso antecipar é que eu não tinha ideia do destino final, né, de me tornar vice-presidente de marketing. Foi uma posição que apareceu como uma oportunidade, não digo que por acaso, mas uma oportunidade inesperada, mas foi num constante processo de adaptação e de avaliação de oportunidades que iam aparecendo que eu me vi executivo de marketing. Mas antes da gente começar a história, acho que também para vocês não ficarem muito limitados para as perguntas, não tenham medo de arriscar, né, fazer uma pergunta que, porventura, toque em algum assunto mais confidencial. O pior que pode acontecer é eu falar que eu não posso responder, né, mas a gente pode fazer esse acordo aqui entre nós de que, pelo menos, a pergunta vocês podem fazer, qualquer coisa eu digo que não posso responder. E, né, vocês vão entrar na vida corporativa daqui a pouco, vão entender que tem coisas sobre nossas empresas que a gente pode falar e tem coisas que a gente não pode falar. E tem coisas que a gente pode falar de maneira muito limitada. Eu prefiro, para ter conversas boas e garantir que são conversas produtivas também, tocar em assuntos que
sejam úteis para vocês, dos quais eu também posso falar com liberdade, né? Para ninguém ficar com meia história contada. Então, é daí que vem também o pedido do Flávio, que foi originalmente o meu pedido. Mas, enfim, falando um pouco da minha história, eu nasci no Rio, né? Eu tenho um resto de sotaque que vocês devem ter percebido. Eu tenho um sotaque meio enigmático, não sei se vocês acham que ele foi enigmático, tem gente que acha que sim, e os palpites são os mais diversos sobre de onde meu sotaque é. Maranhão, eu acho que foi o mais incomum, né? E acho que só foi uma vez que falaram Maranhão, eu fiquei interessante, né? Mas sou do Rio, moro em São Paulo há 14 anos, é meio assustador me dar conta disso, e é a cidade onde, né, eu me encontrei adulto, né? Comprei casa, casei, arrumei cachorro, sabe aquelas coisas todas, né? Que né, fundamentam, né, a vida adulta da gente. Tudo fiz aqui, mas tive um início de história profissional importante no Rio ainda, né? Eu nasci numa família que não tinha absolutamente nenhuma tradição em publicidade, até porque famílias com tradição em publicidade não são comuns no Brasil, né? Diferente de uma família de médicos. Minha mãe tinha um salão de beleza e meu pai era comerciante. E um advogado que nunca praticou, e eu sempre fui muito interessado em arte, desenho, né, expressões em geral, apesar de ser uma pessoa muito tímida. Então, isso aqui, né, de estar falando em público, também é uma fabricação que eu tive que desenvolver, uma barreira para cumprir os papéis que eu tive que cumprir, né? E essa curiosidade, né, por áreas mais artísticas, né, ela foi tratada como um hobby durante a minha vida toda, porque eu contei para minha família que eu queria ser médico, né, já entendendo que publicidade não ia ser necessariamente uma carreira que eles iam entender ou endossar durante a minha trajetória, né, de criança para adolescente para vestibulando. Então, eu contei que eu queria ser médico, né, que é uma carreira blindada, né, ninguém questiona, né, por que você faz medicina. Pelo contrário, né, eu tive que fazer um monte de promessa de que ia tratar de tio, avó, quando, né, me formasse. E ninguém me tocou muito, né? Ninguém se tocou muito daquilo e não virou um assunto tão importante, até que eu finalmente prestei vestibular e justamente no último ano do ensino médio, eu me deparei, né, com aquele ritual de, não, agora é a hora, né? Você vai escolher as disciplinas do terceiro ano com as quais você vai ter ênfase, né, começa a fazer as inscrições. Na época o Enem não funcionava do jeito que funcionava no Rio, você fazia muitas provas para muitas instituições diferentes. Então, né, eu fiz prova da PUC, da UFRJ, da UED, né, todas elas isoladamente, era uma grande, né, jornada de provas. E naquele momento ali, né, estourou um balão que encheu durante, sei lá, 16 anos da minha vida de que eu ia ser médico. Eu falei assim, gente, eu não vou ser médico, né, eu vou ser publicitário. E eu fui muito influenciado na época pelo meu melhor amigo, que tinha feito um curso técnico de publicidade. A gente era muito próximo e a gente compartilhava um pouco esse gosto criativo. E ele falava muito, né, dessa vida do curso técnico, que era muito interessante, né? E aquele universo foi parecendo cada vez mais charmoso e muito mais legal que bisturi, né, eletrocardiograma e tudo aquilo. E eu comecei um dia a me perguntar assim, gente, mas eu nem sei se eu dou conta de cortar a barriga de alguém com bisturi, acho que não é para ser isso, né? E, em última instância, tudo isso convergiu para esse momento em que eu falei assim, não, vou fazer publicidade. E eu tive, né, na época, uma falta de sorte, mas acho que, né, agora no conjunto da obra, eu até acho que é uma sorte que meus pais estavam se separando e meu pai estava quebrando um negócio dele, né, na época em que eu revelei para a família que ia fazer publicidade. Então, ninguém, né, me importunou muito quando eu mudei, né, de opinião sobre que carreira que eu ia fazer, e acabei fazendo publicidade. Cursei comunicação social na UFRJ, no Rio, que para mim já foi uma mudança de realidade muito grande, né? Eu cresci no subúrbio do Rio, em Campo Grande, né? Minha família toda, boa parte dela está lá ainda, que é um lugar muito diferente do Rio que a gente conhece, né? Eu lido muito, né, com meus colegas de fora do Brasil. E quando eu falo que eu sou do Rio, as pessoas vêm com, né, Ipanema, Leblon, Manuel Carlos, né, naquele imaginário. Eu falo, gente, aquilo é uma fração do Rio, né? Tem muito mais culturas, identidades, né, histórias na cidade que não estão capturadas ali, né? E para mim foi um primeiro choque de vida adulta, que foi sair desse lugar,
né, onde eu conhecia tudo, entendia tudo, para um lugar que não só era longe de casa, né? Eu demorava, era meio louco, né? Eu demorava 2 horas para chegar na faculdade, mas esse deslocamento, ele também era um deslocamento simbólico importante, né? Porque estava ali com outras pessoas, em outras situações econômicas, com outras situações de referência, né? Eu vim de um lugar onde passar para uma faculdade como aquela era muito incomum, né? Entrei num lugar em que quase todo mundo meio que sabia que ia estudar ali. Então, foi uma chegada muito interessante, muito transformadora. Eu acho que, para quem está começando o seu curso agora, e eu estou falando isso não por acaso, mas para quem está começando o curso agora, lembrar de aproveitar esse momento, né, esse momento de entrada na vida acadêmica, que é um lugar de abrir referência, né? É um lugar de abrir cabeça, né? De ganhar repertório, de descobrir quais são os seus filmes favoritos, né? Tipo, os artistas que você gosta, os escritores que você gosta, os filósofos que você gosta. Acho que tem tanta possibilidade de troca nessa vida que está além, né, da matéria que você vai estudar, que é uma vivência que acho que nessa escala só a universidade vai certamente ser a primeira a te entregar. Então, acho que garantir que além, né, do foco no estudo da sua disciplina primária, ali, da sua carreira primária, você está curtindo tudo isso que está em volta, né, conectando com, né, o centro acadêmico, com as outras pessoas, com as outras disciplinas, isso é muito legal. Eu estou dizendo isso porque eu só descobri o valor disso muitos anos depois, né, quando eu comecei a fazer uma arqueologia, né, do meu afeto pela UFRJ, me dei conta de que tudo isso que estava em volta do curso foi muito importante. E uma vez que eu entrei no curso, eu descobri uma coisa que é bem comum, né, em várias carreiras, que é eu não sabia exatamente o que publicitário fazia, né? Eu tinha uma noção muito estreita do que publicidade fazia, e essa noção ela era fundamentalmente pautada por uma pessoa que cria coisas que vão para a TV, né? E uma coisa que eu me dei conta de que existe um universo de especializações dentro de publicidade que permitem o exercício de capacidades, de interesses muito diferentes também. E nesse primeiro momento, eu descobri que sim, eu continuava interessado em criar coisas, pensar em design das coisas, pensar em texto, posicionamento, mas eu gostava de entender cabeça de consumidor, né? E o que acabou fazendo com que eu tivesse um primeiro arco da minha carreira muito focado em inteligência de consumo, né? Eu fui entender gente. O que foi muito interessante para mim, porque eu estava passando por um processo parecido, que era de me entender como gente naquele ambiente completamente novo que eu estava vivendo ali. Então, essa escolha, né, que não foi tão voluntária assim, tá? Ela foi acontecendo ao longo do tempo. Ela me permitiu trabalhar no Instituto de Pesquisa, que era de uma professora minha, né, com quem eu comecei a criar uma relação mais próxima, e ela me levou para ser freelancer no instituto dela, e eu pude ter contato com muitos consumidores. Não sei se está todo mundo familiarizado com pesquisa qualitativa, mas a ferramenta mais frequente da pesquisa qualitativa são aquelas famosas salas de espelho, né? Acho que o Big Brother ajudou a gente a entender o que essa dinâmica é. Assim, você está sendo filmado por gente que você não está vendo, e ali você tem conversa sobre um produto, sobre um pensamento, sobre um valor, sei lá o quê, e você tem gente atrás, né, fazendo análise, né, sem ser vista, né, naquela história. E eu fui uma dessas pessoas. Eu ficava ali horas, né, depois da faculdade, acompanhando grupos de pesquisa sobre os mais diversos temas, mas muito focado em entender de gente, que eu acho que é muito o cimento do qual publicidade boa é feita, né? Começa por entendimento de gente, né, sobre necessidades básicas das pessoas. Com o tempo, esse estágio que não era nem formal na época, né, era um estagiário freelancer. Talvez não exista, né, vínculo empregatício mais precário que esse. Mas eu cresci muito profissionalmente naquele momento, e contei muito com a generosidade também da minha professora /chefe, né, que me deu tantos projetos bacanas na época. E ela, sabendo que não podia me contratar, em dado momento me apresentou para uma cliente dela, que era diretora de planejamento na Macan Erickson, no Rio, que na época, ela ainda é uma agência muito importante, mas na época ela era a agência, né? E uma agência na qual eu não me imaginava trabalhando, de tão incrível que ela era, né? E que era a agência que era mais incrível, a maior, na época a Macan era a maior agência do Brasil em termos de faturamento, e atendia a Coca-Cola, né? Que na época estava
né, no pináculo, né, do seu sucesso de posicionamento. Ela ainda, claro, é uma marca muito bacana, mas tinha uma coisa muito especial acontecendo ali em 2003, né, quando eu finalmente fui trabalhar lá. A Mônica, essa minha professora, me apresentou a minha futura chefe, a Nicoleta, que foi uma pessoa que me contratou e me levou para dentro da agência, meio que no esquema que não tem vaga, mas vem, né? E eu não tinha nem computador quando eu entrei na agência, eu virei uma pessoa de estudar, né, de ir para a rua, perguntar para consumidor o que eles achavam da marca. E eu, com o tempo, fui construindo um papel junto com ela, que era de observar a cultura jovem e ajudar a Coca-Cola a se manter atual dentro de um desafio grande do segmento, que é, né, continuar relevante no momento em que tem outras marcas chegando, outras bebidas chegando, em que refrigerante ficou menos legal do que era no passado. Tinha muito desafio interessante ali. E eu fui, né, navegando aquela onda ali, não sabia exatamente o que ia ter para mim no dia seguinte, mas fui ficando e acabei ficando 4 anos na Macan como uma pessoa de estratégia, né? Entrei como estagiário e saí como supervisor de planejamento estratégico, que foi a área na qual eu me especializei na primeira metade da minha carreira. Em dado momento, eu me deparei com uma coisa sobre o mercado do Rio, que eu acho que se agravou desde então, que o mercado do Rio encolheu muito para a publicidade, né? Isso veio a reboque do entendimento de que, com a internet, com a pressão por mais eficiência, não tinha mais sentido ter escritórios locais de marcas que já estavam em São Paulo, ou mesmo de contas do governo que estavam em Brasília, e os escritórios do Rio começaram a desaparecer um pouco, e a densidade de talento no Rio também começou a diminuir. Isso me fez ficar curioso sobre onde é que eu ia, né, buscar substância, né, para os meus próximos momentos de carreira. E foi aí que eu comecei a devagarinho olhar coisas em São Paulo. Eu estava bem feliz, né, na Macan nessa época ainda, cercado de gente que eu admirava muito, reconhecido, ralando pra caramba, mas, né, numa equação que fazia sentido para mim. Mas acabei vindo para São Paulo para trabalhar na Talent. Na época, imagino que muitos de vocês, pela idade, não tenham nem consciência dessa transição, mas a gente teve um banco aqui no Brasil chamado Banco Real, que foi muito pioneiro no posicionamento através de sustentabilidade. E eu vim trabalhar com ele aqui como gerente de planejamento e depois ajudei na transição dele para a marca Santander, que foi a marca que adquiriu o ABN AMRO Bank, que era o Banco Real aqui no Brasil. E na Talent, eu passei mais 4 anos e meio trabalhando com estratégia, na época, na agência do cara que trouxe planejamento estratégico para o Brasil, né, que foi o Júlio Ribeiro, né, não tá mais entre nós, mas ele foi um cara que escreveu os livros de planejamento estratégico do Brasil que eu tinha lido na faculdade. Não sei se o Júlio é lido ainda, mas foi um momento meio falha na Matrix para mim, que assim, como assim, né, essa pessoa, né, porque você lê o livro, você não acha que você vai encontrar a pessoa e trocar ideia com ele ou com ela, né, e acabou acontecendo comigo e foi uma espécie de pós-graduação em estratégia, né? Porque a gente estava falando de alguém ali que estava há 30 anos refinando aquele pensamento, e para mim ajudou a pensar também muito sobre a importância desse equilíbrio entre inovação e experiência em publicidade. Eu vejo que publicidade é um universo que às vezes se compromete muito com o que é novo, mas esquece a substância das coisas, esquece a inteligência do que está posto, do que já está discutido. E acho que eu não diria que, né, não case com uma coisa nem com outra, né? Forme um trisal aí, você e essas duas coisas, porque é muito importante você, sim, ter uma agenda e um foco em inovação, em diferenciação, em quebrar modelos de trabalho, mas é fundamental você também trazer para perto disso insights de quem é mais experiente que você. Eu acho que a minha vivência com líderes muito, muito, muito mais sênior que eu, né, além da generosidade que eles tiveram comigo, acho que ela foi pautada por muita humildade também de escutar, né? Eu vejo muita dificuldade de escuta em jovens profissionais hoje, em que você, né, você imagina, isso não faz o menor sentido. Eu acho que eu consegui ter minimamente juízo para escutar, né, entender que mesmo que eu não concordasse, tinha um ponto de vista válido ali. Fiquei mais 4 anos na Talent e acabei, né, lá por 2010, ficando curioso sobre digital, né, que falar de digital hoje como uma entidade separada do mundo é engraçado, né, porque digital está em tudo, está em torno da gente, mas
a publicidade começou a pensar em mídias digitais de um jeito muito apartado, né, do resto todo. Você tinha comunicação offline, né, que era tudo que você comprava na TV, no outdoor, no jornal, e tinham as pessoas de digital, não tinha uma integração entre essas coisas. E eu sempre achei isso muito esquisito. E eu falei assim, cara, mas será que não tem um lugar em que a ideia venha primeiro e depois você pensa onde a ideia existe? Né? E eu descobri, por acaso, né, que esse lugar existia, né? Fui trabalhar nesse lugar, numa agência chamada Cubo, que ainda existe hoje. E a Cubo tinha uma coisa muito interessante que era, o planejador era dono da ideia, né, que era uma coisa completamente nova para mim. Ou seja, você achava um insight estratégico, observava o consumidor e você falava assim, é assim que eu vou resolver esse problema. E você pensava em qualquer ideia. E depois tinha um designer e um redator ali para modelar aquela ideia para você. Eu achava muito legal essa história de você ter o arco completo, né? Porque até então eu, como estrategista, eu criava inteligência e entregava alguém, né, para alguém terminar aquele exercício para mim. E a Cubo tinha esse modelo de trabalho novo que eu achei mais interessante e fiquei lá 2 anos, né, aprendendo pra caramba, entendi, né, que não existe uma fronteira clara entre offline e digital, já não existia naquela época, menos ainda agora, né? Eu acho que publicidade é sobretudo sobre grandes ideias, ideias bem feitas, e depois você vê, né, onde essas ideias vão viver. E a Netflix apareceu na minha vida na Cubo, né, de um jeito muito interessante. A Netflix, em 2013, estava procurando uma agência, a gente chama de Agency of Record, né, que é a sua agência oficial no mercado. A Netflix estava chegando aqui, ela já tinha lançado aqui em 2011, e estava procurando um líder de marketing para a companhia aqui. E a Cubo foi procurada para ser essa agência, e eu, na época, era CEO da agência, né, tomei a frente da discussão, a gente perdeu a concorrência, mas 3 meses depois eu ganhei meu job, me ofereceram a possibilidade de trabalhar na Netflix, que era uma coisa que eu não tinha planejado, mas que fez muito sentido para mim naquele momento, porque ao conhecer a Netflix, eu entrei em contato com uma cultura, que a gente vai poder falar dela daqui a pouco, que me pareceu muito, muito mais bacana que qualquer outra cultura de agência ou de cliente que eu tinha visto. Eu fiquei muito encantado com aquilo, né? E porque era mais contemporânea, estava mais alinhada com os meus valores, ela tirava muito da toxicidade que existe entre agências e seus clientes, né? Ela permitia que as pessoas tivessem individualmente muito impacto, né, a partir do trabalho delas. Então, quando eu fui conhecendo, né, fazendo aquelas 1000 reuniões de aproximação, quando eu conheci a Netflix, foi muito engraçado, eu conheci meu chefe sem saber que ele ia ser meu chefe, fiquei ali, né, vendendo para ele como meu cliente, potencial cliente. E eu falei, cara, essas pessoas são muito legais, né? O que está acontecendo aqui? De onde elas vieram? Que cursinho elas fizeram, né? E o que eu entendi que era essa coisa que fazia indivíduos tão diferentes serem tão bacanas no trato, tão construtivos, tão parceiros, era essa cultura corporativa da Netflix. E depois que eu entendi isso, eu queria muito trabalhar na empresa como parceiro de comunicação. Eu queria ser a agência deles em algum momento. E quando eles me telefonaram e falaram que queriam que eu aplicasse para a vaga na época de diretor de marketing, eu falei assim, olha, não tinha pensado nisso, mas eu posso pensar e pode ser legal. E eu lembro que eu atendi essa ligação tomando um café na sexta-feira, e eu pedi, olha, eu não queria tomar o tempo de vocês, né, com um processo de entrevista super, super longo, sem saber se eu realmente estou aberto para isso. Então, pediria a gentileza, vocês esperam, de repente, final de semana, para eu confirmar meu interesse, né, de entrar no processo. E eu lembro, assim, eu tinha parado o café na metade, eu terminei o café e falei assim, Tiago, o que tem na cabeça? Liga agora e fala que você quer o negócio. E assim foi. E desde então, estou na Netflix. Eu acho que uma empresa muito, muito interessante, acho que ter passado... acho que poucas pessoas têm essa experiência, o que é muito legal, que é ter vivido, né, a minha vida, boa parte da minha vida profissional como fornecedor, né, como prestador de serviço, e depois virar para o outro lado da mesa e pensar como a pessoa que contrata esses serviços, me ajudou a entender o ecossistema de um jeito muito legal. E acho que é um conselho que eu dou para todo mundo, que é a gente tende a vilanizar muito o outro lado da história, né? A gente tende a achar que os defeitos todos estão lá e não aqui. E o que eu vi, né, fazendo essa transição, é que o melhor cenário possível é quando você e o seu parceiro, não importa, né, qual seja a posição relativa aí,
estejam disponíveis para melhorar a relação vocês dois, né? E acho que é isso que eu tenho tentado fazer na empresa desde então, levar a relação entre agências e clientes para um lugar mais bacana no final do dia. Eu falei, Flávio, que eu sou péssimo de resumo, mas... Não, mas foi excelente. A palestra está um sucesso, o pessoal aqui já está colocando uma série de elogios aqui, e muito legal isso que você colocou. Então, as coisas não vieram de mão beijada, você teve que lutar, correu atrás, chegou onde chegou. Uma coisa que eu achei muito interessante, que não foi aquilo que você idealizou na faculdade, então, tinha ideia, né, de prestar medicina, e ao longo do caminho foram se abrindo portas, e essa evolução, eu acho que isso é muito legal para o nosso aluno que está assistindo, visualizar que a faculdade, muitas vezes a gente vai com a cabeça de que, eu vou naquele curso e vou me especializar naquela área, mas de uma hora para outra a vida te vira de ponta cabeça, te mostra caminhos que você nem tinha imaginado, né? Então, acho e às vezes, Flávio, sendo sincero, não precisa nem ser uma virada absurda, né? Mas você descobre um aspecto da sua carreira que você não conhecia, porque a gente não tem como conhecer. A verdade é essa, principalmente em carreiras dinâmicas como algumas das quais vocês estão cursando agora, em que enquanto você está na faculdade, a carreira está se modificando, abre-se uma necessidade específica dentro daquela carreira que é completamente nova. Então, acho que se permitir, né, ajustar os planos pouco ou muito é muito importante, principalmente no início do curso, né, em que você está pensando, será que é isso mesmo? E às vezes né? Às vezes parece que não é, mas se eu não fizer publicidade, eu não vou poder criar coisas. Cara, eu acho que eu criei um monte de coisa enquanto era planejador e tudo certo, só que o produto é um pouco diferente, acho que é legal a gente também ajustar nossas expectativas para pensar nos impactos diferentes que a gente pode ter. Legal. Eu vou trazer, tem uma pergunta recorrente aqui, Ana Paula da Silva Gonçalves, o Gabriel Tomás mandou também, a Melissa, eles todos querem saber um pouquinho da cultura da Netflix, né, e vamos entrar um pouco mais, então, em relação a isso. A gente sabe que a Netflix é uma empresa totalmente disruptiva, né, e diferente nessa forma diferente das empresas tradicionais, vamos dizer assim. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é essa cultura, como que é trabalhar num ambiente de liberdade, onde você tem, né, autonomia, mas também tem que ter uma responsabilidade e contrapartidas. Como que é isso dentro? Conta um pouquinho para nós, dar uma introdução desse ambiente, dessa cultura da Netflix. Perfeito. Olha, tem uma coisa, talvez uma boa notícia, se vocês não sabem, a cultura da Netflix está publicada na internet, documentada integralmente, né? O acesso que vocês têm não é diferente do que eu tenho, né? Eu tenho acesso à vivência, isso sim é específico de quem trabalha aqui, mas o que a gente chama de memo da cultura está disponível em português também. Então, vocês conseguem dar uma espiada lá para, enfim, refletir mais a respeito. Acho que tem muitas coisas para falar sobre a cultura da Netflix, talvez a mais interessante, né, e normalmente é a minha conversa introdutória, é sobre liberdade e responsabilidade, né, que é o Freedom and Responsibility, né, se vocês virem no original em inglês. E a ideia aqui é que, do momento em que a gente contrata a pessoa correta para um trabalho, a gente precisa entregar para essa pessoa um voto de confiança de que, ao ter aquelas capacidades que a gente enxergou, né, no processo de seleção, e ao ter o contexto que a gente dá para ela, né, dizendo o que a gente quer fazer para o negócio, como é que a gente atua aqui, o que pode e o que não pode fazer, que ela vai poder exercitar uma liberdade muito grande para cuidar da vida dele ou dela da maneira que, né, for mais interessante para ela e para o negócio. Isso resulta em coisas muito simples, como, por exemplo, quando a gente tinha, né, rotina de escritório, que não é o caso mais hoje, não tinha necessariamente um horário para as pessoas chegarem, né? A gente gostava de ir para o escritório para se ver, para bater papo, porque tinha reunião que a gente marcava lá, mas não é um lugar onde o horário em que você chega é definidor do seu sucesso, né? Porque a gente entende que se tem uma pessoa que está lá, que não está lá naquele momento, é porque ele ou ela priorizou uma outra coisa, né, da sua vida pessoal ou mesmo do trabalho, que você não sabe qual é, mas tem um vínculo de confiança muito grande aí que faz com que você permita a pessoa essa liberdade de gerir o tempo dela e os recursos dela da maneira mais impactante possível. E o que é muito interessante é que, de fato, né, a gente fala muito de liberdade para as pessoas quando a gente está entrevistando, mas quando elas chegam, elas assustam com a quantidade de liberdade que tem, né?
Porque essa liberdade, inclusive, ela chega a ponto de alguém virar para mim e falar assim, o que você acha dessa ideia? Né? Eu falei assim, cara, eu acho bacana, eu não faria desse jeito, mas a decisão é sua, né, de fazer ou não desse jeito. Né? Porque o meu entendimento se é você que está liderando o projeto, né, se você tem a responsabilidade pelo projeto, né, ninguém mais habilitado que você para tomar decisões sobre o projeto. Né? Esse é um exemplo clássico dessa fundamentação de liberdade e responsabilidade. Né? Ao te dar a responsabilidade de acertar ou errar esse projeto, eu respeito a sua opinião acima da minha na hora de alguma, né, das decisões que a gente precisa tomar. Claro que se eu ouvir uma coisa, né, absurda, né, um comentário racista, uma coisa grosseira, uma coisa que não faz sentido, é óbvio que eu vou interferir, mas em geral, quando é uma dúvida criativa, quando né, a gente tem alternativas, a gente precisa escolher uma coisa, a decisão é de quem lidera. Isso é um exemplo clássico de liberdade com responsabilidade. O que não tem, acho que de maneira geral, nessa cultura, é aquela figura clássica do chefe que está em cima do seu ombro, né, perguntando, o que você está fazendo? Eu não sei o que as pessoas estão fazendo. Né? Aliás, eu sei que projetos que elas estão liderando, mas eu não sei o que elas estão fazendo naquele momento. E essa história da liberdade e da responsabilidade é possível porque tem um terceiro elemento conectando as duas coisas, que é contexto. Né? E o contexto é o seguinte, a gente sempre trabalha muito na empresa para compartilhar tudo que a gente sabe sobre o nosso negócio, sobre os conteúdos que a gente vai lançar, sobre os desafios que a gente tem, para que a gente tenha contexto compartilhado. É quase que um conhecimento tribal aí, que todo mundo tem. E a nossa crença é que, uma vez que você compartilhou esse contexto com todo mundo, qualquer pessoa, né, com esse contexto pode sair e fazer o trabalho dela sem precisar desse monitoramento constante e dessa mediação constante do seu chefe ou de algum outro líder. Porque tem essa confiança. O que não significa que a gente não dá apoio para a pessoa se ela precisar. Né? Não é do tipo, toma aqui um canivete, um super bonder e faz um foguete para a Lua. Não é isso. Mas é entender que as pessoas estão individualmente qualificadas para serem líderes daquilo ali. E o que a gente pode fazer de melhor é dar espaço para que essa pessoa, né, desempenhe o seu papel ali sem a interferência, né, de gente dando pitaco, que na verdade está, né, muito mais ali como ruído do que como, né, contribuição para a ideia ficar mais forte. Então tem a liberdade e a responsabilidade vem dessa combinação de fatores, em que você, ao compartilhar um contexto, deixar muito claro, né, esse contexto para todo mundo, é uma empresa muito transparente, onde todo mundo fala de todas as coisas com todo mundo, né, você permite que as pessoas, ao terem responsabilidade, possam ter liberdade. Então, eu acho que um comentário importante para fazer também é que, ao falar desses elementos todos, o que brilha os olhos é liberdade. Né? Claro, né, que é justamente o que a gente costuma não ter em outros trabalhos. Mas a liberdade sozinha, ela, né, te leva para um lugar de uma anarquia ineficiente que não é o lugar em que a gente está. Né? Não é sobre fazer o que você quiser. Né? Uma coisa que a gente se pergunta muito o tempo todo é o que é melhor para o negócio? Né? Essa é uma pergunta que me ajuda muito a tomar decisão. Que é quando eu estou em dúvida entre duas coisas, eu falo assim, tá, mas no final das contas, o que é melhor para o negócio aqui? Eu posso fazer esse julgamento sozinho, porque estamos num contexto de liberdade e responsabilidade. Mas eu preciso fazer esse julgamento. A liberdade não tem a ver com aleatoriedade. Eu acho que essa é a coisa mais legal também, porque quando você entende que, ao mesmo tempo, você pode ter liberdade para exercer sua função, mas que você pode continuar nesse mesmo espaço, fazendo coisas que fazem sentido para o negócio, que são ideias muito legais, que são inovadoras pra caramba e que te gratificam, fala assim, opa, tem um negócio muito legal aqui, né? Que, em geral, é o efeito que causa nas pessoas que estão trabalhando com a gente. Realmente brilha os olhos mesmo, é muito legal e diferente de tudo que a gente está acostumado a ver nas empresas tradicionais aí, eu acho muito legal. Você consegue trazer algum elemento mais tangível, mais prático, assim? Eu ouvi falar que férias é a pessoa que escolhe, tem isso mesmo, né? Sim. Olha, a gente não tem uma política de férias definida, ou seja, você tira quantos dias você quiser, né, no ano. O que limita a quantidade de dias que você tira é o seu entendimento do quanto é suficiente para você. Né? Você precisa dar conta do seu trabalho, né, e ter certeza que ao sair você também, né, não dá beijo na porta e deixa o mundo cair atrás de você.
né? A gente tem o famoso memo de handover, que é o memo que a gente faz quando a gente deixa todas as nossas tarefas mapeadas, né? De novo, liberdade e responsabilidade, com a pessoa e alinhado com a pessoa que vai cuidar daquilo para você, né? E, de fato, quando você sai, eu fiz isso, eu tirei a semana passada de férias, né? Fiquei fora do trabalho remoto, né? Continuei em casa, mas fora do trabalho remoto. E falei com o meu chefe uma semana antes, que é um prazo, né, até curto para você avisar seu chefe que você vai sair, mas garantir que tudo que tinha de pendência estava organizado, com um ponto de contato, com os próximos passos definidos. Então, sim, existe um exercício de liberdade, como, por exemplo, você decidir quantas férias você tira, mas nunca não tem, Flávio e pessoal, essa contraparte da responsabilidade que vem anexada com aquilo, porque eu também sei que eu não posso sair 2 meses consecutivos, porque isso vai ter um efeito. Se não, né, nos projetos que eu estava tocando, na vida das pessoas nas quais eu joguei esses projetos no colo. Então, acho que tem um cuidado muito interessante sobre, e aí, né, de novo, a parte da responsabilidade, que é entender que você está dentro de um ecossistema que vai absorver os impactos dessas decisões que você vai tomar. E, ora, esses impactos são toleráveis, como, por exemplo, eu saio de férias como qualquer pessoa precisa sair de férias, e outras pessoas me ajudam a tocar aquele negócio ali. Agora, se eu desapareço, né, do nada, não deixo um documento ali falando com quem que você fala, para onde você vai ferrar o pacto, né? Eu acho que isso é muito interessante também na Netflix, que toda essa cultura, ela só é possível quando todo mundo está comprometido com ela, né? Não dá para ter elo mais fraco nessa história. E justamente pelas pessoas valorizarem tanto a cultura e os benefícios que ela dá para a gente, ninguém quer quebrar a cultura. Então é todo mundo muito cuidadoso com isso, porque a gente sabe que todo mundo vive os benefícios dela igualmente. Então esse exemplo das férias é um exemplo muito legal. Licença parental, né? A gente foi pioneiro com licença parental equivalente para ambos os gêneros e também para pais adotivos, né? E a gente tem uma licença remunerada por tempo indeterminado, é você que decide quanto tempo você quer ficar fora, né? E até uma política que está ficando, felizmente, mais frequente, né? Das pessoas entenderem que pais também têm necessidades, às vezes você tem mães solteiras que precisam ter outras realidades, principalmente agora na pandemia. Então, acho que você conseguir dar para a pessoa a possibilidade de individualizar a necessidade dela é muito legal. Só que por trás disso tem uma confiança muito grande da empresa em saber que, de novo, ao te dar o contexto e ao te dar o compromisso, né, deixar claro o compromisso que a gente tem com ela, que ela não vai, né, abusar daquelas possibilidades. E tem funcionado muito bem, né? Eu fui a 4ª pessoa contratada aqui no Brasil e a gente tem uma equipe de 150 hoje, né, aqui no país. Foi interessante ver como, claro, ficou mais difícil escalar o conhecimento dessa cultura, mas ainda é uma coisa muito, muito cuidada por todo mundo. E só funciona quando é cuidada por todo mundo. E tem um aspecto dela que é muito legal, é que é a mesma cultura valendo para todo mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, que é uma cultura de feedback e de transparência, né, em todo o seu entorno, significa que qualquer pessoa pode me dar feedback sobre alguma coisa errada que eu dei e não importa, né, se eu sou vice-presidente ou se eu sou um coordenador, né? Claro que fica mais difícil você, né? Eu tenho one-on-one, né, que é essas conversas 1 para 1, tenho meia hora com o Reed, que é o fundador da Netflix, todo mês. E aí, né, vem o Thiago de Campo Grande, eu fico desesperado, o que eu faço, né, com meia hora com esse cara que fundou essa empresa? E aí, assim, às vezes eu dou feedback para ele, é mais difícil, mas é uma empresa que te possibilita isso, né? E é muito legal você ter essa sensação de que as regras que valem para uma pessoa valem para todas as pessoas. E acho que isso para mim também foi um diferencial muito grande. Não tem essa casta corporativa que a gente costuma ver em lugares que, beleza, funciona desde que, né, seja para a minha equipe e não para mim. Acho que essa é uma vivência muito interessante da Netflix, que diferente de tudo que eu tinha vivido até entrar na companhia.
Muito legal, Thiago. E em relação à contratação de pessoas, a diversidade, eu sempre escutei falar que é uma empresa de alta performance, né? E nessa seleção também, pessoas geniais são contratadas, e aí nas reuniões e nas trocas se aprende muito, né? Então, acho que também é uma das coisas que eu queria que você falasse um pouquinho da diversidade de profissionais. Sim. Acho que isso que torna a empresa aí uma Olha, referência. tem vários lugares, né, para a gente pensar sobre diversidade quando a gente fala da Netflix. Acho que uma coisa muito legal, né, que para mim foi a primeira vivência de diversidade, né, que eu tive na Netflix, foi diversidade de pensamento, né? Eu sou de humanas, né? Eu sou aquele clássico de humanas. Minha pior disciplina era matemática. A única coisa na qual eu fiz prova final foi física. Então, assim, tinha ali toda a tradição, né, de humanas nessa história. E entrei numa empresa que tem os dois lados do cérebro muito desenvolvidos, né? Tem a parte da criação, da ideia, que é mais Hollywood, e tem a parte mais número, mais dado, mais engenharia, que é Vale do Silício, né? E a primeira coisa que você aprende quando você entra na Netflix é que assim, você não vai ser bem sucedido aqui se você só aprender sobre o lado do cérebro que te convém, né? Então, a primeira coisa que eu pude experimentar foi essa curiosidade meio forçada no início, mas que depois ficou bem espontânea, de que tem outras disciplinas, outros conhecimentos que são importantes para você ser bom no que você faz. Você não precisa dominar aquilo, mas você precisa minimamente o entendimento daquilo no seu dia a dia. Por exemplo, todo mundo fala dos algoritmos da Netflix. Eles são algoritmos feitos por engenheiros, mas não dá para você ser uma pessoa de marketing, de comunicação bem-sucedida se você não entende um pouco daquilo. E esse lugar de curiosidade, né, como um lugar fundamental para o seu sucesso na empresa, eu diria, né, que no mundo hoje é muito, muito importante. Você está aberto para não só perguntar, querer saber mais, mas também estar num lugar de não saber coisas e estar ok com isso. Porque o que eu vejo muito, né, e até como você falou, Flávio, a gente contrata pessoas, né, que são expoentes nas suas posições, a gente normalmente contrata gente que está acostumada a estar tranquila na sua função. E a gente é ótimo em colocar as pessoas em situações muito desconfortáveis, não porque a gente quer, né? É uma empresa extremamente afetuosa e humana, né? Apesar dessas exigências todas. Mas quando você começa a ver, né, que eu lembro, quando eu fui promovido para vice-presidente, eu passei a frequentar uma reunião que a gente chama de E-Staff, que é Executive Staff, são todos os vice-presidentes da companhia. E eu entrei numa sala que das 100 pessoas ali, tipo, acho que na época 22 estavam na lista das pessoas mais influentes de Hollywood daquele ano. E eu falei assim, gente, como lidar com isso aqui? E é esse lugar que vai sempre te desafiar a estar nesse lugar de humildade, de sempre pensar, pô, tem alguma coisa para aprender aqui, né? É importante parar para ouvir, né? Mesmo quando você discorda do que você está ouvindo. Que me conectou com uma coisa muito importante na minha experiência de vida, eu até toquei rapidinho nisso quando eu falei da Talent, que era, eu tive ótimos chefes, né, muito diferentes, né, todos eles, acho que eles tiveram em comum foi a generosidade de escutar alguém que era muito cru e verde, né, e falar assim, pô, esse cara tem alguma coisa legal aqui, e, né, me deram apoio e mentoria, né, com muita consistência ao longo desse tempo todo. Mas acho que se teve uma coisa que eu fiz direito foi escutar e processar criticamente o que eu estava ouvindo deles. Ora concordava, né, e via que tinha um alinhamento de jeito de fazer, de jeito de pensar que era mais legal e é mais confortável para a gente, estar mais perto de quem concorda com a gente muito, mas acho que a gente cresce mais quando a gente está perto de quem discorda muito da gente também, porque a gente precisa pensar mais, né? Então, acho que nessa jornada foi muito interessante também ver que eu já vivia essa alternância entre o acolhimento da concordância com o desafio da discordância desde sempre. E a Netflix levou isso para um outro patamar, né? Na Netflix a gente tem muito a ideia do debate, que é você poder defender um ponto, né? E falar abertamente por que você acha que uma coisa é daquele jeito ou outra. E o seu chefe, né, como eu disse, pode falar, eu discordo disso, mas a opção de fazer, né, vai ser sua no final do dia. E aí, de novo, vem a responsabilidade. Você tem a liberdade para fazer, mas a responsabilidade de lidar com as consequências daquilo. Então, nunca tem, né, esse binômio nunca está
dissociado, nunca funciona sozinho. Legal, muito bom. O pessoal está perguntando bastante aqui, então tem a Sandra Bispo, a Bruna Ferreira Cursino, o Vitor Gabriel Rosa. O pessoal quer saber um pouquinho, tem interesse em trabalhar, né, numa empresa com essa cultura pop, né, de criatividade, e quais dicas e habilidades você daria para um profissional que quer se desenvolver para trabalhar numa empresa dessa? Então, quais habilidades e competências precisa ter um profissional para trabalhar? Pessoal, me ajudem nas perguntas adicionais aqui para saber se eu levei para o rumo certo, tá? Mas o que eu diria que é fundamental é entender que cultura pop e rede social não é sobre a marca que está lá. Ela é, sobretudo, sobre as pessoas que estão fundando e formando essa cultura todos os dias. Acho que a grande diferença da Netflix, que até hoje não é tão diferente, porque mais gente descobriu isso, é que a gente nunca tratou Facebook, WhatsApp, Instagram como um canal nosso para falar sobre as coisas que a gente queria, né? A gente se esforçou em encontrar uma interseção entre as coisas que eram importantes a gente falar com as coisas sobre as quais os consumidores precisavam falar. Eu acho que é importantíssimo a gente se dar conta de que não é sobre a gente. Quando você tem uma marca que quer falar sobre as coisas que está promocionando, né, post atrás de post, você vai, né, encantar as pessoas no dia que você tem uma promoção para ela, mas você vai irritar essa pessoa o resto do tempo inteiro, né? Então, acho que é muito importante essa mediação de entender o que é importante para você como marca, o que é importante para as pessoas e achar onde essas coisas se cruzam. Porque se você só fala das coisas que interessam à marca, certamente você não vai performar bem. Então, acho que essa é uma mentalidade muito importante, né? A gente até fala, né, o mercado se refere as páginas de marca como canais proprietários. Eu prefiro chamar como canais emprestados, porque o nosso sucesso ali é completamente dependente de como as pessoas vão reagir ao que a gente for fazer. O dia que elas não reagirem, acabou, não tem mais motivo para estar lá. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? A mentalidade com a qual você tem que entrar nesse mundo. A outra coisa que eu diria, pessoal, é que cultura pop ela está construída todos os dias, né? E ela muda, né? Vocês devem ver isso, né? Imagino que vocês consumam mais de uma plataforma de conteúdo social e vocês podem ver, né? Não tem tem uma fluidez ali, uma falta de regra, né? Que é muito impressionante e exige da gente uma flexibilidade para absorver uma observação e uma rapidez para endereçar o que você observou, que muitas vezes a indústria não está pronta para lidar. Uma coisa que a gente fala muito às vezes, né, outras empresas vêm falar de boas práticas com a gente, e aí vai ser um ótimo exemplo de liberdade e responsabilidade também, que se você, né, encontrou um meme que a sua marca porque a sua marca poderia usar para contar um negócio legal, mas você precisa contar daquele meme para o seu chefe, que precisa aprovar com o chefe regional dele, que precisa falar com o chefe global dele, provavelmente o tempo de vida do meme já passou, e se você postar, você ainda vai ficar com cara de atrasado para a festa. O que acontece na Netflix, dentro da dinâmica de liberdade com responsabilidade, é que quem tem a chave do carro é a pessoa de social, né? Que é do meu time, mas eu não sei o que ela vai postar, né? E quando tem uma coisa muito extrema, né, ela fala assim, preciso da sua opinião nisso, e eu vou parar o que eu precisar fazer para dar uma opinião sobre aquele negócio, né? Mas a gente encurtou esse ciclo de resposta para ele dar conta da velocidade com que as coisas acontecem em social media. Então, voltando para a pergunta de vocês, eu acho que não só está sobre, né, ter competência para escrever, para tratar criativamente conteúdo de social media, mas criar um sistema de trabalho que também dê conta de processar os melhores insights de social media. Porque uma coisa que eu aprendi também que era muito chocante, né, eu vim de um universo de, né, campanhas de TV, né, em que você planejava o flight da campanha, o negócio ficava 20 dias no ar, o mesmo filme, né, passando ali 79 mil vezes. Não existe mais isso, né, em cultura digital. Eu lembro uma das coisas mais bem-sucedidas que a gente fez, que foi o vídeo de Xuxa para Stranger Things, que ela se compromete a salvar o Will, porque ela recebe a carta no programa dela.
ele entregou 12 milhões de views. Esses 12 milhões de views aconteceram em menos de 24 horas e depois não se falou mais nisso. Então, acho que tem uma janela de tempo muito específica para as coisas acontecerem. E depois é importante a gente desapegar, porque o que eu vejo também é o desejo de continuar reciclando o meme, reciclando o insight, assim, cara, acabou, né? Isso não tem mais valor social. Perdeu a aderência que esse treco tinha. Larga, vai para a próxima. Então, acho que não só a gente precisa criar sistemas internos de gestão para que a gente reaja mais rápido e implemente mais rápido, a gente também tem que criar uma mentalidade em que a gente também desapega das coisas, porque acabou. Provavelmente, quando a gente sentir o cheiro de que acabou para o consumidor, é porque já acabou há muito tempo. Então, larga que você já está atrasado, né? E acho que a última coisa que eu falaria, pessoal, é sobre exercitar a curiosidade. Eu acho que eu fiquei pensando muito em que palavra, né? Que reflexão poderia deixar para vocês, se vocês prestassem atenção em só uma coisa que eu falasse hoje, e é do exercício de curiosidade. E cultura pop é uma coisa que exige muito isso, né? Eu tenho uma vantagem aqui em casa, porque eu sou casado com um publicitário também que tem uma agência, né? A Soco, que é uma agência que se especializou em criação de influência e cultura pop. E uma coisa que a gente discute muito é quantas ideias incríveis morrem porque a pessoa que aprova não tem a referência do que é aquele meme, aquela ideia, aquele repertório, aquela piada. E acho que, quando eu falo de curiosidade, eu estou falando da necessidade da gente conseguir olhar com o olho do outro, escutar com o ouvido do outro, para saber se uma ideia é boa ou não. Eu lembro o meu primeiro chefe na Netflix, quando eu fui contar para eles de uma ideia que eu queria fazer com carreta furacão. Imagina contar para uma pessoa por canadense sobre carreta furacão, é maravilhoso. Mas ele falou uma coisa muito legal para mim, assim, Thiago, o fato de eu não entender é um sinal de que você está no caminho certo. Porque para ser relevante localmente do jeito que a gente precisa ser, eu não posso entender as coisas que vocês estão fazendo aí. E hoje, para um país tão plural, tão diverso quanto que a gente tem, é fundamental que eu esteja aberto para não entender uma coisa, mas não descredenciar essa coisa só porque eu não entendi. Então, acho que essa generosidade para quando você olhar para uma coisa que você não entendeu completamente e falar assim, não, isso não é uma boa ideia, né? Procurar saber de onde veio, quem está falando disso, né? Fala com a pessoa que criou e trouxe aquela ideia, de onde você tirou isso? Me conta. E falar com curiosidade, não falar com aquela coisa sensor de chefe, assim, não entendi nada do que você falou. Falar com curiosidade mesmo. E pensar também que essas equipes que estão criando cultura pop, aliás, que essas equipes não, que essas pessoas que estão criando cultura pop hoje, são pessoas que estão, né, espalhadas por um país que é tão plural quanto o Brasil, né? Eu não sei se vocês conhecem o LDRV, mas é uma das comunidades do Facebook mais influentes que existem hoje, inclusive, e o KR, que é o dono dessa comunidade, ele é um farmacêutico de 20 e poucos anos, que agora mora em São Paulo, mas ele é do Nordeste, não lembro de que cidade. E, assim, esse cara não está dentro da indústria publicitária, não está lendo as revistas que o pessoal do Sudeste, né, que meio que delimita o universo referencial dessa indústria, está lendo. Isso é ótimo, e acho que cada vez mais a gente precisa quebrar esses mecanismos de informação que mantêm a gente super fechadinho na mesma bolha, né? Eu falo que eu moro em Pinheiros, aqui em São Paulo, e eu moro muito, muito perto da Natingui, que é uma rua que tem muita agência de publicidade. E eu falo assim, gente, tem lugar que a curiosidade não alcança, porque às vezes a gente fala, né, com todo o respeito que eu amo, né, as pessoas da Cakeway, que é uma das nossas agências, eu falo com o Hugo, que é o diretor de criação lá, assim, cara, Hugo, a gente tem que entender que a gente, homem branco, não vai alcançar a complexidade desse pensamento que está em outra pessoa, fora daqui, com outra vivência, com outra identidade. Então, acho que quanto mais a gente conseguir trazer esses olhares, e não de uma maneira exótica, né, do tipo, vamos trazer alguém do Nordeste, não é sobre isso, até porque o Nordeste tem milhares de identidades ali, mas trazer cabeças diferentes, com vivências diferentes, e ser inclusivo com o repertório que é trazido por essas pessoas, a gente certamente vai fazer um ótimo trabalho. E pop culture é sobre isso, né? Quem lembra do impacto do menino do Acre lá, que, né, há um tempo atrás, que criou aquela grande fanfic, né? E o Brasil meio que parou para entender o que está acontecendo aqui. Então, é importante entender que a indústria publicitária, como a gente conhecia,
ela era extremamente concentrada, né? E acho que é por isso que certos avanços, né, nos quadros de funcionários, né, não aconteceram. A gente está melhorando agora, mas ainda é uma indústria muito fechada, né, para grupos subrepresentados. Essa é uma pauta importantíssima, a gente está fazendo progresso nisso, mas é muito sudestina, muito branca, muito rica. Óbvio, né? A gente faz um monte de coisa errada, né? Porque a gente não... chegou num ponto, eu lembro, eu estava na Talent nessa época, que a gente atendia a Santer, que era uma marca de papéis e de higiene pessoal. E eu lembro um dia que eu falei assim, gente, por que tem 2 homens apresentando uma campanha de absorvente? Né? Com essa autoridade ainda por cima, né? Porque eles falavam no jeito assim, mas de onde está vindo? E a gente é muito bom de fazer isso. E é péssimo que a gente se ache muito bom de fazer isso. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ser generoso com os outros olhares que a gente precisa ter nos times, nas nossas redes, nas nossas famílias, no nosso círculo de amigos, para garantir que a gente está criando para o Brasil. E não para os espelhos que a gente tem em casa, né? Que, infelizmente, são espelhos da minoria da população, né? Porque, normalmente, quem está em posições de liderança são as pessoas, são os homens brancos, né? Ainda por cima. Então, acho que é muito importante que a gente quebre essa lógica. E acho que o universo de social e o universo de pop culture, ele, na tese, ele já quebrou essa história. Porque as ferramentas para construção e participação, elas estão aí para todo mundo. Está todo mundo sendo incrível, né? A Tainá OG, lá do Maranhão, ela não é a única. Ela é uma das poucas que furou a bolha do Sudeste. Mas ela não é a única que está criando conteúdo incrível fora do Sudeste. E a gente precisa olhar o Brasil como um todo nesse lugar. Eu acho que desculpa, né? Deixa eu tentar voltar mais diretamente para a pergunta. Acho que se posicionar como um bom candidato, né, para uma vaga de social media, ou mesmo de marketing, em que pop culture seja muito importante, é demonstrar essa curiosidade, né, para alcançar coisas que estão mais longe de você, mas também a generosidade de saber o que você não alcança e onde você vai precisar de ajuda, de outra cabeça, de outro cérebro, de outra história, para complementar a equação. Muito legal. Realmente, dicas aí extraordinárias, essa busca aí, né, realmente pelo novo, pela criatividade, eu acho que é fantástico. A gente está chegando no final aqui. Meu Deus. Realmente, infelizmente, passou o tempo voando. Tem uma pergunta particular que eu queria fazer, que é o que você está assistindo hoje na Netflix? Se tem algum lançamento, algum spoiler que você poderia passar aí para o pessoal que está nos assistindo. Então, queria aí que você fosse sincero. Ai, meu Deus. Eu posso contar uma coisa que, assim, eu acho que vai destruir um sonho nerd que eu tinha. Que quando eu entrei, eu sou muito nerd, né? Eu sou aqueles geek que assiste Jornada nas Estrelas 200 vezes, né? Tipo, eu gosto especificamente de Nova Geração, porque na época ficava eu e meu irmão brigando para ver quem que ia ver Cavaleiros do Zodíaco ou Jornada nas Estrelas. A gente só tinha uma TV, a gente passava no mesmo horário, né? Então a gente brigou bastante. Eu acabei gostando dos dois, então no fim, né, a gente só fez drama de irmão mesmo. Mas, além de ver muita coisa repetida, né, o meu sonho ao entrar na Netflix era aquela ideia de que, assim, nossa, eu vou conseguir ver as coisas com muita antecedência, né? Porque elas ficam disponíveis para a gente assistir muito antes, né? Para a gente até poder falar assim, eu vou apoiar esse título, né? Vou botar dinheiro por trás dele para promovê-lo e tal. Infelizmente, gente, acho que esse benefício eu não consigo usar porque tem muito trabalho e muita coisa para assistir. Então, queria dizer que, no final das contas, eu consigo assistir as mesmas coisas que vocês assistem, né, com a conta normal de vocês da Netflix. Agora, tem uma coisa que eu acho que vai ser muito legal, uma série chamada Shadow and Bone, Sombra e Ossos, que vai sair agora, uma série de fantasia muito, muito, muito bacana. Eu já assisti alguns episódios, achei incrível, né? Acho que para quem gosta ela tem um cruzamento aí meio de Crônicas de Nárnia, tem um pouco de Game of Thrones, tem um pouco de Dark, é bem legal, assim, né? Complexo pra caramba, mas para quem gosta de fantasia é muito bacana. E tem também Love, Death and Robots, que é a segunda temporada, uma antologia de curta-metragem de animação. Não é uma coisa super, super, super enorme que todo mundo gosta, mas fala para minha alma nerd lá no fundo, né? Sou muito feliz de assistir. David Fincher, que produz, né? Ele é o criador de House of Cards, criou a primeira temporada da antologia, está criando agora a segunda, tá vindo aí, vai ser muito bacana. Mas eu também diria, prestem atenção no conteúdo nacional, porque tem muita coisa legal vindo, tá, gente? Isso que eu ia te perguntar. Tem muita coisa legal vindo.
Infelizmente, a produção nacional foi uma das que mais sofreu na pandemia. A gente continua produzindo, mas com uma velocidade muito lenta, então atrasou muita coisa. Mas as coisas que estão vindo vão ser muito legais. Eu estou bem animado para ver. Tiago, você vai ser convidado novamente aqui, porque fala muita coisa, chegou muita pergunta boa aqui. Nossa, vai ser um prazer, pessoal. E desculpa, eu sou uma pessoa que fala muito. Né? E quando eu vou ficando à vontade, eu vou virando um falador ainda mais intenso. Então, espero que tenha sido útil e podem convidar que eu volto. Com certeza. A gente tem a semana de curso que vai acontecer agora no segundo semestre. Com certeza a gente vai ver sua agenda aí e te encaixar. Então, eu queria agradecer muito pela disponibilidade, compartilhar ensinamentos tão ricos, valiosos conosco nessa noite. Muito obrigado mesmo. Passar as considerações finais aí para você. Perfeito. Gente, eu queria, antes de tudo, agradecer a audiência de vocês. É muito esquisito falar com as pessoas e não conseguir olhar, né, para elas não ter esse rapport, mas eu fico muito feliz em estar com vocês e ajudar, de alguma maneira, vocês refletirem sobre as escolhas acadêmicas que vocês estão fazendo, as escolhas profissionais que são tão difíceis, né? A gente faz apostas de longuíssimo prazo nesse momento. Então, participar disso, desse momento de vocês, é um privilégio para mim. Fico super honrado em estar aqui. E sucesso, né? Coisas boas para a gente e saúde para todo mundo. Fiquem em casa, esperem a vacina, né? Vamos ser bons cidadãos, né? E fazer nosso papel para a situação não ficar pior do que ela já está. Mas é isso, um beijo grande para vocês, boa noite e bom ciclo de palestra, porque eu sei que não é. Muito obrigado, viu, Tiago? Tem o Felipe que mandou aqui, palestra excelente, Gisele também mandou, realmente foi um sucesso. Muito obrigado, pessoal, que participou aí também. E, pessoal, antes da gente fechar aqui, a gente tinha falado que teria uma surpresa, né, para vocês, e é uma surpresa muito legal, a gente fez uma parceria aí com o Grupo GEM, a gente vai colocar na tela aí, é a mochila virtual do estudante. Então, a gente vai, através desse QR Code, se você escanear esse QR Code, você vai entrar e vai ter acesso a diversos cursos de gestão, direito, saúde. Então, são mini cursos produzidos com autores renomados. Então, muito interessante. Se fosse vocês, eu salvava aqui esse QR Code que está aparecendo na tela, porque tem muito conteúdo bom, gratuito, para vocês acessarem. E hoje veio uma nova promoção, a Saraiva, que também é parceira nossa aqui, está dando um cupom de 15% de desconto e frete grátis, pessoal, é isso mesmo. É só você anotar esse cupom, o cupom chama Vale 15 Croton, esse que também está aparecendo aí na tela. Então, se você quer comprar algum livro, tem alguma grande obra que você já estava querendo comprar, aproveita essa promoção, 15% de desconto, ainda frete grátis. Você vai ter um desconto e vai conseguir comprar aquela obra que por algum motivo ainda não deu tempo, ou estava aguardando. Essa é a hora, esse é o momento. Então, fazer uma propaganda também, a gente tem um curso que vem na sequência, uma palestra que vem na sequência agora às 21 horas, é muito interessante, autistas, uma população ainda desconhecida. O palestrante é o Dr. Rodrigo Fock, vai ser agora então às 21h, tem um link dentro do AVA aqui da próxima palestra, vocês fiquem à vontade, é muito legal, a gente está chamando aí, o pessoal está maratonando, então está aproveitando a semana para assistir realmente as palestras, e na quinta e na sexta também tem muita gente boa, está aparecendo aqui na tela, né, grandes nomes vão continuar vindo, então não deixe de participar da semana, como a gente viu aí, são nesses momentos que a gente aprende coisas novas, insights novos, então não deixe de participar. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se cuidem, bons estudos e até a próxima, pessoal. Um grande abraço.